O Jornal A Ponte deseja-lhe boas festas. Seja bem-vindo a mais um A Ponte Sem Rodeios. Hoje trouxemos aqui um tema que me parece bastante oportuno, até porque estamos a chegar aqui ao final do ano e pode ser que alguém queira colocar lá, ou que queira identificar alguém de uma entidade pública neste mesmo programa. E porquê? O assunto que nós trazemos hoje aqui tem a ver com a burocratização ou a desburocratização daquilo que são os serviços públicos ou os acessos aos serviços públicos. Há uma série de profissionais, quer sejam advogados, solicitadores, até agentes ou medidores imobiliários que sofrem, ou técnicos de contas que sofrem muito com aquilo que é o peso da burocracia administrativa em Portugal. E Vítor, aqui só de uma assentada já conseguia, tu és técnico de contas e és solicitador. E se calhar começávamos por aí também, que é e ninguém melhor do que os profissionais desses mesmos setores para falarem do que é o peso da burocracia. Vou começar por fazer uma correção. Já és técnico de contas. Já não tenho inscrição suspensa por ser incompatível com a atividade de solicitador. Em todo o caso, naquilo que diz respeito à minha profissão como solicitador, eu começava por te dizer que, no meu entender, nós tivemos uma degradação dos serviços públicos, grosso modo, a seguir ao Covid. Covid fez com que alguns dos serviços estivessem encerrados. Posteriormente, só se acedia a determinados serviços por marcação e não voltou a ser reposto. Dou o exemplo das finanças. Antes do Covid, nós íamos a qualquer hora ao serviço de finanças e éramos atendidos. Agora, por exemplo, em Ponte Souro, da parte da tarde, só com marcação. Há determinados assuntos que só com marcação. De manhã fazem atendimento ao público, à tarde fazem com marcação. Mas se eu for de manhã para tirar, por exemplo, um imposto de selo por óbito do meu pai, mero exemplo, e chegar lá para tratar desse imposto de selo, em que entrego, imposto de selo, a relação de bens, entrego determinados documentos, informo as finanças da morte do meu pai, dos bens que ele deixou e quem são os herdeiros, isso é um assunto que só por marcação. Portanto, imagina alguém que vive em Lisboa, os pais faleceram em Ponte Souro, vem a Ponte Souro, antigamente vinha às finanças, ia lá de manhã, entregava os documentos necessários, agora vem de manhã e dizem só por marcação, volta cá no outro dia. E também me parece que comparar os funcionários, que seja a repartição de finanças, a conservatória, por exemplo, tinha aqui há uns anos atrás, encolheu bastante em termos de OSAI, neste caso a Ordem dos Solicitadores e o contacto que fizemos com a tutela sobre essa degradação dos serviços públicos e a falta de pessoal no interior do país nestas repartições, aquilo que nos vão dizendo a tutela é que não é para meter mais ninguém. E, portanto, não há, para mim, há uma questão que é a burocratização ou desburocratização que existe. Por outro lado, essa degradação é função do próprio interior. Aliás, temos vindo a falar daquilo que tem sido o interior e o abandono do interior. Efetivamente, para mim, existe uma degradação dos serviços públicos maior no interior do país do que no litoral. Exatamente porque se tem optado por não meter ninguém no interior. Dir-me-ás que os serviços públicos evoluíram muito nos últimos anos com a informatização ou com a digitalização. É um facto, é verdade. Hoje já se tem acesso, seja através do e-balcão, seja através de uma série de plataformas online, o Perdial Online, o Civil Online, que não se tinha aqui há uns anos. Que isso pode ter ajudado a substituir algum pessoal, funcionários, quando todas estas coisas se faziam à mão, acredito que sim. Que não chegam, e depois há coisas absolutamente incompreensíveis. Há exemplos que te poderia dar aqui, que às vezes é difícil explicar aos leigos, que é completamente incompreensível, que eu não percebo como é que determinadas repartições funcionam assim. Eu digo isto e costumo dar este exemplo muita vez. Todos nós nos queixamos da burocracia, mas todos nós, de alguma forma,
no nosso serviço acrescentamos um bocadinho de burocracia. Mas todos nós, solicitadores, ou todos nós, Todos nós, cidadãos, todos nós, cidadãos, de forma geral, na nossa função, aumentamos um bocadinho de burocracia e não nos questionamos. E eu dou-te um exemplo muito prático, e que se aprende até nas universidades. Direito de preferência dos prédios urbanos. A lei é muito clara no direito de preferência. O direito de preferência dos prédios urbanos, no caso de uma compra e venda, existe em ARU, a Zona de Reabilitação Urbana, ZU, Zona de Pressão Urbana e áreas históricas, centros históricos. Ora, se eu faço uma compra e venda, uma escritura de compra e venda, de um prédio urbano no Longo-Mel, na freguesia de Longo-Mel, eu sei que ali não há nenhum destes três. Portanto, eu nunca peço o direito de preferência, que é um anúncio no predial online, em que esse anúncio é feito, é pago, online, e fica lá durante 10 dias. Se nada ninguém disser, desde logo a Câmara Municipal e outros organismos públicos, nada disseram, portanto, que significa que não exercem o direito de preferência. Mas isso significa que estamos ali 10 dias à espera para poder ou não fazer escritura. Aquilo que se aprende até na licenciatura em solicitadoria e que grande parte dos professores dizem é pelo sim, pelo não, pede sempre. Ora, eu não passo a estar mais contra isto. Então, se pelo sim pede sempre, se um dia a Câmara Municipal se lembrar de dizer eu não tenho preferência, mas já que me está a dar, eu aceito. Ou seja, quando ensinamos na escola, quando uma imobiliária, é um exemplo, as imobiliárias pelo sim, pelo não pedem sempre o direito de preferência. Os bancos, quando têm que fazer um empréstimo, pelo sim, pelo não pedem sempre o direito de preferência. Mesmo que aquele imóvel não exista ali nenhum direito de preferência. Pelo sim, pelo não, aumentamos 10 dias num negócio que poderia ser feito. Ou seja, todos nós, pelo sim, pelo não, vamos aumentando burocracia. Este é um exemplo. Para mim tem outra consequência legal muito grave. É que eu faço um contrato de compra e venda contigo, um contrato de promessa de compra e venda contigo, em que tu me prometes vender a tua casa. E eu dou-te um sinal de 5.000 euros. Tu pedes o direito de preferência e a Câmara diz assim, olha, eu não tenho preferência, porque aqui não existe nem um ARU, nem uma ZU, nem um centro histórico, mas já que me está a dar, eu aceito. E tu vais-me querer devolver, porque a Câmara aceitou o teu direito de preferência sem o ter, vais-me querer devolver o sinal em singelo, não é? Porque a Câmara exerceu, e eu vou-te dizer assim, não, Bruno, foste dar direito de preferência à Câmara que não o tinha, agora eu quero o meu sinal em dobro. Portanto, entrávamos aqui num problema jurídico grave, que não é verdade. Não sei se os nossos espectadores estão a perceber que pelo sim, pelo não, se deve dar o direito de preferência a toda a gente. Mas é possível salvaguardar essa posição, por exemplo, num contrato de promessa? Eu vou dizer, olha, Vítor, eu vou vender ali a minha casa, contrato os teus serviços para fazeres. Claro. Dizer, atenção que eu vou dar o direito de preferência à Câmara, eu quero salvaguardar a minha... Claro, muitas das vezes fica lá. Que se alguma das entidades exercer o direito de preferência, o sinal é devolvido em singelo. Mas lá estamos a falar da burocracia. Este é um exemplo, como todos nós vamos aumentando a burocracia. Eu, por exemplo, se tu, vendedor, a Gisela compradora, for ao meu escritório para vender um imóvel na Tramaga, eu sei que não existindo lá nenhum destes casos, faço imediatamente aquela DPA, vulgo de escritura, da compra e venda, sem pedir nenhum direito de preferência. Estou a falar, por exemplo, de qualquer banco que tenha um empréstimo, vai-te sempre pedir. Estou-te a falar de qualquer uma imobiliária, pelo sim, pelo não vão pedir. Entendes? Eu, como titulador, sei que naquele caso não é necessário qualquer direito de preferência e não o peço, não é? Agora, estou-te a falar de nós. Os bancos pedem sempre, caso exista direito de preferência ou não, e as imobiliárias também. Portanto, isto é um mero exemplo. Podíamos ter outros. Falarmos de outro exemplo de burocracia. Tu, para concorreres a qualquer questão da Câmara Municipal de Pondo Sor ou de outra, a Câmara Municipal de Pondo Sor pede-te um documento em que tu pagas esse documento, uma declaração, se deves alguma coisa à Câmara ou não. Faz sentido? Então a Câmara não sabe se tu deves ou não deves alguma coisa à Câmara Municipal. Então tu, para concorrer, por exemplo, a um espaço ali no mercado municipal, um dos documentos que tens que entregar é certidão de não dívida às finanças, certidão de não dívida à segurança social, que ainda aceito, apesar de ser o Estado, são entidades diferentes. Mas devia de ocorrer entre elas, não deveria ser necessário eu estar a entregar isso. Mas pior que isso,
é eu que estou a concorrer a um concurso da Câmara, ter que entregar um documento e que tenho que pagar à Câmara para me passar essa declaração, se devo alguma coisa ou não à Câmara. Pergunto, todas as câmaras deste país têm em dia o pagamento aos seus fornecedores? Tem o contrário, isso já não acontece. Se a Câmara estiver a pagar a 2, 3, 4 meses aos seus fornecedores, já não há problema. Bem, mas aí há legitimidade para os fornecedores dizerem que, olha, você deve-me uma fatura, Câmara, deves-me uma fatura, não te vendo, porque ainda me deves uma fatura. Existe essa legitimidade. Existe. Agora, para mim não faz sentido que eu concorra a um concurso da Câmara, tenha que ter... A Câmara pode verificar se automaticamente se eu lhe devo alguma coisa. aliás, há pouco falávamos na Essa é a questão. Eu não estou contra a declaração em si. Eu estou a dizer a Câmara pode verificar automaticamente se eu lhe devo alguma coisa. Isto aumenta ou não aumenta a burocracia? E são valores, e falamos aqui de valores... São valores relativamente baixos. Mas eu não deixo de ter que pagar essa declaração. Mas seria mais fácil até, era o que falávamos há bocado na preparação do programa, eventualmente poder dizer que aquele processo que é um determinado custo, atribuir o custo ao processo, não ficava por aí a situação. Desculpe interromper-te, qualquer autarca que vai dizer que isto decorre da lei. Certo. Estamos de acordo que decorra da lei. Estamos a falar de leis que aumentam a burocracia e que para mim não fazem grande sentido. Aquilo que mais me custa é a lei. É que toda a gente argumenta que a lei, mesmo quando essa lei não faz qualquer sentido. Entende? Eu há pouco falava de dois exemplos claros também. Muitos dos nossos espectadores podem não saber, ou quem não segue pode não saber. Mas sempre que uma entidade privada venda ou presta um serviço com uma entidade pública, no caso, se a empresa titular do jornal A Ponte, que é a empresa Palavras Sortidas, estabelecer um contrato, ou prestar um serviço a uma junta de freguesia, a uma câmara, no momento em que vai receber, aliás, alguns municípios até exigem, antes mesmo de emitirem a requisição, querem ter a certidão de não dívida e a certidão das finanças e o histórico contributivo da Segurança Social também regularizado. Há alguns municípios, lembrando de um município que é bem próximo, que exige isso antes de adjudicar. Isso então não faz sentido. Mas, tudo bem. Mas, sempre que uma entidade pública emite um pagamento, solicita, junto com a fatura, a dita documentação da certidão de não dívida. Aí está tudo bem. E só depois é que emite o pagamento. Eu só não percebo uma coisa. É porque é que isso é necessário acontecer. No caso das autarquias, é gestão direta, tudo bem. As autarquias fazem essa gestão. Mas as entidades públicas, como a CCDR ou outros organismos, para emitirem o pagamento, nem sequer é emitido por eles, em alguns dos casos é emitido por um instituto de gestão financeira do Estado, de qualquer outra coisa. Não faz sentido o Estado pedir que se vá fazer prova que não devemos dinheiro ao Estado. É que isto é uma situação que... E não tem custos. Tem custos. Porque o nosso trabalho também tem um custo. Bruno, esse é um bom exemplo. Nós agora estamos na discussão do Código do Trabalho e eu não vou falar do Código do Trabalho. Mas uma das coisas que as pequenas empresas e as empresas pedem, efetivamente, é celeridade na justiça e celeridade na burocracia. Eu quero te dizer que das coisas que mais me custa na minha produção enquanto solicitador é o tempo que perco em coisas que para mim não fazem sentido. E posso dar imensos exemplos e não conseguimos avançar nisto. Posso dizer, por exemplo, que um prédio urbano tem uma caderneta predial que nem sempre é igual à descrição da conservatória. O caso que me lembro, olha, se eu compro e vendo um carro, vou sempre beber, quando compro ou vendo um carro, vou sempre beber ao IMTT, a informação do carro, seja nas finanças, seja na conservatória, é igual. Porque é que nunca ninguém se lembrou, não é, que em relação a um prédio urbano seja a mesma coisa? Porque é que, eu sei porquê. Porque as finanças têm um ponto de vista de cobrar impostos. E a conservatória tem outro ponto de vista. E, portanto, as finanças aceitam muito mais que haja prédios urbanos que não há. Aliás, eu costumo dizer isto muita vez. Se somarmos todas as cadernetas prediais que há no país, do lado de Espanha já chegamos a Madrid. E do lado do mar já chegamos ali aos Açores. E porquê? Porque temos duplicação de áreas, porque as finanças foi aceitando cadernetas, porque aquilo dá mais impostos. Portanto, as finanças têm uma perspectiva de cobrar impostos e não de verdade jurídica, que para mim é errada. Espero que um dia, e penso que se irá caminhar para a ficha única do prédio, em que haja unificação destas coisas. Vou-te dar outro exemplo. Bruno, nós estaríamos aqui até de manhã a falar de problemas. Olha, vou-te dar um exemplo claro.
tu compraste a tua casa e ela estava inserida na extinta freguesia de Ponte Sor. E está descrita na conservatória com o número 100, por exemplo, da extinta freguesia de Ponte Sor. De lá para cá, passou a ser União de Freguesias. E a caderneta predial, que na altura, antes de 2013, era o artigo 100, com a União de Freguesias passou para o 150. E agora, quando voltaram a desfazer a União de Freguesias, passou a voltar para o artigo 150 na caderneta 152, estão a inventar números, da nova freguesia de Ponte Sor. Quando tu pegas, ela está registado na conservatória com o artigo 100 da freguesia de Ponte Sor e está registada na caderneta, e está descrita na conservatória e registada na coisa com artigos diferentes. Para mim, expande-se. Quem tem a matriz é as finanças. Devia ser automático. Tenho quase a certeza, se eu for às finanças, dizer, eu sou titulador, tenho uma escritura para fazer amanhã, se faz favor de averbar na caderneta que este artigo 152 provém do antigo 100 da extinta freguesia de Ponte Sor, que o chefe de finanças me vai pedir procuração. Quando foi o Estado que tinha a freguesia de Ponte Sor, depois uniu, depois voltou a separar, mas devia de ser automático. Quem tem? Eu não vou lá dizer para meterem na caderneta que provém do artigo qualquer. Eles é que sabem do qual é que provém. Devia de ser automático. Qualquer pessoa devia poder ir às finanças e dizer, olha, faz favor, se isto já foi o artigo 100, para estar igual, coloca aí o artigo verdadeiro por uma questão de verdade jurídica. Vão-me dizer a mim, solicitador, ou a mim, advogado, não. O senhor tem que vir cá com uma procuração, quiçá com termo de autenticação feita no notário, quiçá a dizer que já foi à Lua, para que nós façamos aquilo que o Estado devia ter feito automaticamente. Ou adotar uma medida. Quer dizer, cada um de nós, na nossa profissão, vamos acrescentando um bocadinho de burocracia. Mas nem todas as pessoas têm acesso, nem todas as profissões têm acesso a esse tipo de coisas. Estou-me a lembrar. Vou-te dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha aqui na silvicultura não tem culpa absolutamente nenhuma que alguém se lembrou de mudar o nome, por exemplo, de uma rua, e só se pegarmos nisso, o que mais há é documentos. Altera-se uma rua e agora toda a documentação, tudo aquilo que uma pessoa tinha. Tu, por exemplo, na conservatória, tens uma questão que é eu posso fazer uma alteração ao teu registro da tua casa com base num documento oficial sem precisar de procuração. Ou seja, a tua rua chamava-se Rua XPTO, passou a chamar-se Rua Y. Eu, solicitador, com uma declaração, com uma certidão da Câmara em dizer que essa rua mudou de nome, consigo ir à conservatória alterar com base num documento oficial. Não é assim nas finanças, porquê? Pergunto eu. Naturalmente que o chefe de finanças aqui, qualquer um deste país, dizia porque está na lei. Lá está na lei, não é? Outra coisa que eu te digo muito simples. A lei também exige, na venda de um prédio rústico, abaixo da unidade mínima de cultura, que eu dei direito de preferência aos confinantes. E como é que eu sei quem são esses confinantes? Se o prédio não estiver descrito se o prédio estiver descrito na conservatória, eu chego lá, peço €1, pago €1 por uma cópia não certificada e tenho toda a informação do prédio. Mas se ele estiver omisso ou tiver ainda registado em nome dos originários, eu sou às finanças. Se faz favor, diga-me lá quem é que são os donos, a morada e o nome da pessoa que confina com o meu prédio, porque eu sei que o meu prédio é o 152, sei que o do vizinho é o 150 e é o 153. Basta olhar para o mapa do cadastro, identifico a matriz de quem é que são os meus vizinhos no meu prédio rústico. Mas se for às finanças, para que me deem a informação, só o nome e a morada, para eu escrever uma carta, para cumprir aquilo que está no Código Civil, as finanças dizem-me logo que não. Porque a matriz está direita a sigilo. E ele vai-me sempre dizer, está na lei. Pronto, está na lei. E eu não consigo encontrar para cumprir a lei. Ou seja, o Estado faz leis, mas depois não arranja formas para as cumprir. Eu sei que esta é uma linguagem, às vezes jurídica e técnica, por vezes até difícil que as pessoas percebam. Agora, efetivamente, isto para concluir, que tendo um ministro da desburocratização, eu acho que o que ele fazia bem, ele fez
se o está a fazer ou não, era arranjar de facto uma equipa multidisciplinar, com alguém, com solicitador, com um advogado, com um técnico de contas, com várias profissões, que todos nós, na nossa profissão, teríamos muito para dizer ao Ministro, de certeza, de várias questões, de forma tão simples, ajudavam a desburocratizar. Vou-te dar um exemplo e permite-me só para terminar. Eu tenho um familiar meu afastado, que sempre viveu em França. Herdou um imóvel aqui, curiosamente, na freguesia de Longmel e vendeu esse imóvel. E passou-me a mim uma procuração com poderes notariais, portanto, feito no notário, para que eu pudesse representar para vender a casa no dia da escritura. E, na mesma procuração, portanto, não é uma procuração forense, é uma procuração, fomos ao notário dar-me poderes a mim, não enquanto solicitador, mas a mim enquanto Vítor. E uma das coisas que lá dizia era, porque eu lembrei-me e disse, até na notária, a doutora mete aí a questão de, porque depois vou ter que fazer o IRS. Eu digo ao meu tio, ele é meu tio afastado, mas eu disse ao meu tio, para declarar as mais-valias. Nunca fez IRS em Portugal, portanto sempre viveu em França desde pequenino, mas aquele em que tinha que declarar as mais-valias da venda daquele precisava de fazer. E a notária lá colocou uma linha em relação às finanças, poder reclamar, pedir, solicitar, tudo e um par de botas e solicitar a senha das finanças para que ele pudesse depois, com a senha de finanças, fazer o IRS no ano seguinte. Ora, quando aconteceu, foi feita a venda no ano seguinte, a primeira coisa que eu fui fazer foi online pedir a senha das finanças. Acontece que como a morada dele não estava atualizada no consulado, significa que a senha das finanças foi para outra morada que não a dele. Fui então com essa procuração às finanças solicitar que me pudesse ser dado uma procuração, mais uma vez digo, notarial, não era uma procuração forense. Dizer ao chefe de finanças e às finanças que me pudesse dar a senha para eu poder cumprir, que era fazer, a declarar as mais-valias e fazer o IRS pela primeira vez desse indivíduo. E já estávamos fora de prazo, porque eu primeiro ainda tentei online conseguir adquirir. Houve algumas pessoas das finanças que disseram, mas porque é que ele não vai ali à conservatória? E eu disse, quer dizer, ele vem de França cá para ir à conservatória para alterar a morada. O consulado, sabemos que não é fácil marcar nos consulados para se conseguir alterar a morada e resolver essa diferença de morada. Pois bem, quando fui lá para entregar a procuração, disseram-me das finanças que tem uma circular interna que diz a minha procuração devia ter solicitar senha das finanças e levantar. Como não tinha levantar, eles não me deram a senha das finanças. Ora, as finanças faz de uma circular interna lei e deixa-se estar. Porque se perguntarmos a qualquer jurista, a qualquer juiz, a qualquer notário, acha que é suficiente e bastante estar lá a levantar a senha das finanças. Naturalmente, ninguém vai meter as finanças em tribunal administrativo para daqui a 10 anos o tribunal decidir que as finanças devia ter dado a senha. E daqui a 10 anos, onde é que já vai o IRS para declarar mais-valias? E se é que a pessoa ainda está viva? Ou seja, moral da história, esse meu tio veio de França, um homem já com 85 anos, de avião, apanhou um táxi e pagou 400 euros para vir a Ponte Sor. Dir-me-ão, mas eu podia ter pedido em Lisboa. Mas estamos a falar de uma pessoa que viveu em França uma vida inteira, pese embora seja português, com os seus 85 anos tem dificuldades e veio, pagou 400 euros de táxi para se apresentar na repartição de finanças de Ponte Sor e solicitar, por favor, que lhe dessem a senha das finanças e depois deram. E marcou? E marcou. Eu previamente fiz a marcação, fui lá fazer uma marcação para aquele dia em que ele veio de França para lhe dar a senha das finanças. E chegámos ao meu escritório e eu fiz o IRS, já fora de prazo, naturalmente, onde declarei as mais-valias, ou seja, para ele pagar dinheiro às finanças. E, portanto, certamente o chefe de finanças viria aqui dizer, está na lei, está aqui uma circular interna que diz levantar, eu não podia incumprir a lei, tatati, tatatá, pardais ao ninho. E desculpem a expressão, mas a verdade é que todos nós, dentro da nossa profissão, estamos tudo menos a facilitar e a desburocratizar. Até te digo mais, e perdoa-me isto, para terminar,
Todos nós, a sensação que tenho é que as pessoas, quando têm um poderzinho, lhe dão a chave de um palheiro e têm o poderzinho de decidir sobre algo da vida das pessoas, não estou a falar das finanças naturalmente, estou a falar de forma geral. Quando é dado um poderzinho a alguém decidir sobre a vida das outras, a coisa que as pessoas mais gostam é de complicar e de mostrar que têm poder de decidir que não. Portanto, tenho mais a sensação que as pessoas gostam mais posso estar a ser injusto naturalmente, estou a falar de uma forma muito genérica naturalmente, que haverá pessoas que facilitam, mas de forma geral acho que as pessoas facilitam muito pouco naquilo que é a vida. Ou seja, daí eu dizer que todos nós acrescentamos mais um bocadinho de burocratização quando todos nós nos queixamos quando ela nos calha a nós. Eu estava-te a ouvir e há aqui alguns exemplos que gostava de trazer. Um deles, e dei o exemplo prático, há uns anos atrás, o Estado, independentemente do governo em questão, o Estado impôs que para se faturar ao Estado, a entidades públicas, os softwares das empresas deveriam permitir gerar um ficheiro à semelhança de um ficheiro SAP, mas um ficheiro digital que seria enviado e importado pela entidade e carregado automaticamente. A empresa Palavras Sortidas, detentora do jornal A Ponta, adquiriu uma licença, um upgrade da licença, já lá vão para aí 5, 6 anos, até o momento ainda não emitimos uma única fatura porque nenhuma entidade pública está preparada para receber, mas esses 5 anos devem ter representado um acréscimo nos custos da empresa em mais de 1000 euros, o que é um facto, para tentarmos cumprir uma coisa que o Estado não está a cumprir. Eu entendo que às vezes os funcionários públicos, às vezes as pessoas têm uma ideia errada ou não se pede que simplifique, basta não complicar. Pegando aqui, ontem mesmo alguém me dizia que nessa expressão do se queres ver um pobre com soberba, dá-lhe a chave de um palheiro. E alguém me dizia, às vezes basta dar a chave do cadeado sem estar preso a lado nenhum e já se criou problemas, quanto mais a do palheiro. Por isso, se alguém quiser identificar algum dos ministros, algum dos ministérios, daqueles que falávamos aqui, ou da simplificação, da desburocratização, podem identificar o ministro ou o ministério, porque nós estamos aqui também disponíveis para tentar colaborar de alguma forma enquanto cidadãos e numa perspectiva cívica dessa situação. E lá está. Ainda há uns tempos atrás, e não querendo pegarem muito, ainda há uns tempos atrás, no colóquio que tornámos público, agora há uns dias atrás, em que o Sr. Ministro da Agricultura estava cá, era uma das coisas que eu pedia também, era de simplificasse e que se desburocratizasse os serviços, porque toda a gente pede isso. Toda a gente. Por isso, a si que sofre do mesmo mal que todos nós sofremos, que é o papel, falta o dito papel. Um abraço e até à próxima. Obrigado, Vítor, mais uma vez, e até à próxima.